Maquiavel escreveu em suas cartas pessoais: a mente que não se dobra diante da ignorância alheia será sempre vista como perigosa pelos medíocres. Ele compreendia que pensar profundamente não é habilidade celebrada, mas ameaça temida, porque mentes que questionam perturbam a ordem estabelecida, destroem ilusões confortáveis, forçam outros a confrontar verdades que preferem evitar. 500 anos depois, essa observação permanece brutal em sua precisão. Se você chegou até aqui, provavelmente já descobriu essa verdade na própria pele, já sentiu o peso de carregar pensamentos que outros acham pesados demais, já experimentou a solidão de compreender nuances que a maioria ignora deliberadamente. E se ainda questiona se pertence a essa categoria, deixe-me perguntar: você já se sentiu exausto apenas por existir? Não fisicamente, mentalmente, como se processar a realidade fosse trabalho que drena sua alma dia após dia. Existe um sofrimento específico reservado para aqueles que percebem além da superfície. Não é melodramático, não grita por atenção, é dor surda que corrói internamente, como veneno lento queimando a essência, a agonia de captar sutilezas invisíveis aos outros, de decifrar mensagens nunca pronunciadas, de sentir tensões que flutuam no ar como fantasmas. Você adentra qualquer ambiente e instantaneamente sabe quem está fingindo, quem carrega mágoa não resolvida, quem sorri enquanto desmorona internamente, não por intuição mística, mas porque sua mente foi treinada para detectar inconsistências, para enxergar além de fachadas cuidadosamente construídas, para perceber quando palavras contradizem emoções. Essa habilidade não é bênção, é maldição disfarçada. Significa nunca poder descansar mentalmente, nunca aceitar explicações simplistas para realidades complexas, nunca viver na tranquilidade da ignorância seletiva. Enquanto outros navegam pela vida em piloto automático, você permanece hipervigilante, processando camadas de significado que nem sempre quer decifrar. Jung identificava isso como sensibilidade às correntes psíquicas subterrâneas. Pensadores profundos funcionam como antenas emocionais, captando sinais que a maioria nem percebe que está emitindo. Absorvem angústias não verbalizadas, tristezas mascaradas como irritabilidade, medos disfarçados de agressividade, e carregam essa carga emocional alheia sem reconhecimento ou compreensão. O mais cruel é que quando você tenta verbalizar essas percepções, é imediatamente rotulado, chamado de negativo, pessimista, complicado, como se sua capacidade de enxergar fosse patologia, não clareza, como se reconhecer problemas fosse crime contra a harmonia artificial que todos fingem existir. Então, você aprende a silenciar, a guardar observações para si mesmo, a carregar solitariamente o fardo de compreender um mundo que insiste em permanecer inconsciente. Mas o silêncio não alivia a dor, apenas a intensifica. E gradualmente você percebe que sua maior virtude também é sua maior vulnerabilidade, a incapacidade de viver superficialmente quando sua natureza é profundidade. Desde os primeiros anos escolares até os últimos dias de carreira, o mundo transmite uma mensagem inequívoca para pensadores profundos: adequem-se ou paguem o preço. As estruturas sociais não foram arquitetadas para mentes inquiridoras, foram construídas para massas obedientes, e quem não se molda ao padrão vira anomalia a ser corrigida. Durante a infância, você formulava questões que perturbavam autoridades. Por que regras são arbitrárias? Por que desigualdade é normalizada? Por que adultos mentem sobre estar bem? Ao invés de respostas esclarecedoras, recebia censura. Menor não questiona isso. Você complica demais as coisas. Por que não age como as demais crianças? A lição era transparente. Sua curiosidade incomoda, sua profundidade perturba, sua autenticidade é indesejável. Então você assimilava a arte de mascarar, a simular interesse por banalidades, a rir de graças vazias, a participar de diálogos que assassinavam sua essência gradualmente. O ambiente educacional reforçava essa programação. Você era premiado por reproduzir, não por compreender, por executar comandos, não por raciocinar autonomamente, por se ajustar ao molde, não por cultivar individualidade. E se ousasse questionar a racionalidade por trás das diretrizes, era rapidamente reconduzido ao comportamento adequado. O cenário corporativo perpetua essa dinâmica. Ali você descobre que inovação é bem-vinda, desde que não desestabilize hierarquias, que honestidade é valorizada, desde que seja diplomaticamente filtrada.
concentrada. Que originalidade importa, desde que não incomode ninguém influente. É teatro onde todos fingem valorizar profundidade, mas sistematicamente a suprimem quando ela emerge. A sociedade contemporânea criou uma contradição perversa. Necessita de pensadores profundos para progredir, mas os castiga por existirem. Precisa de suas análises para resolver crises complexas, mas os marginaliza quando essas análises desafiam conveniências estabelecidas. É como ter sede extrema e rejeitar água por ser molhada demais. Jung reconhecia isso como patologia coletiva, uma civilização enferma que teme precisamente o antídoto de que necessita, e pensadores profundos representam esse antídoto, incômodo, essencial e constantemente rejeitado por mentes que preferem o conforto da enfermidade à desconfortável jornada da cura. Há uma peculiaridade que surge quando você é reconhecido como a mente profunda do círculo social. Repentinamente, todo indivíduo possui dilemas que apenas você consegue decifrar, crises que somente sua perspectiva pode resolver, angústias que exclusivamente seu coração consegue suportar, e imperceptivelmente você se transforma em reservatório emocional para quem nunca desenvolveu capacidade de lidar com os próprios conflitos internos. Eles se aproximam carregando fardos pesados, despejam traumas, ansiedades, frustrações, desilusões, dissertam extensivamente sobre vínculos destrutivos, ocupações que detestam, núcleos familiares que os consomem, e você acolhe, processa, oferece insights que demandaram anos para cristalizar, doa de sua essência, até se esvaziar completamente. Porém, quando você necessita de suporte, onde se encontram? Quando sua alma se sobrecarrega e suas palavras faltam, quem emerge? O vazio responde eloquentemente. Por que indivíduos inconscientes carecem de habilidade para manejar profundidade externa? Apenas sabem extraí-la para proveito próprio. São parasitas emocionais que drenam sua vitalidade sem reciprocidade alguma. O aspecto mais cruel é sua inconsciência sobre o processo. Em suas percepções, você é resiliente demais para carecer de assistência, estável demais para enfrentar adversidades, sábio demais para se sentir desorientado. Então, quando finalmente se expõe, quando permite que sua fragilidade apareça, eles se alarmam, recuam, evaporam. Jung denominava isso projeção inconsciente massiva. Pessoas depositam em pensadores profundos a imagem de solidez que gostariam de possuir. E quando essa projeção se fragmenta, quando percebem sua humanidade comum, sentem-se enganados, como se você tivesse violado um acordo que jamais foi assinado. Relacionamentos se tornam assimétricos. Você fornece sabedoria, recebe dependência, oferece clareza, ganha responsabilidade por problemas alheios, compartilha energia, termina esgotado. É como ser fonte natural em deserto. Todos vêm saciar-se, mas ninguém questiona se você também tem necessidades. O resultado é inevitável. Você desenvolve mecanismos de proteção, constrói barreiras, desconfia de quem se aproxima buscando orientação, não por crueldade, mas por autopreservação, porque descobriu que generosidade emocional sem reciprocidade equivale à autodestruição psicológica, e então o rotulam de insensível, inacessível, egocêntrico, como se estabelecer fronteiras fosse transgressão, como se proteger sua energia fosse traição social. Mas você internalizou a lição mais amarga. Nem todos merecem acesso à sua profundidade. Existe uma exaustão específica que exclusivamente pensadores profundos experimentam. Não é corporal, não se resolve com repouso. É o esgotamento de processar um universo que insiste em permanecer superficial, de traduzir complexidades em linguagem básica, de sentir em alta resolução enquanto outros existem em definição rudimentar. Imagine sintonizar um rádio e captar simultaneamente todas as estações. O ruído seria intolerável. Assim funciona a consciência de quem pensa profundamente. Ela não filtra seletivamente, não consegue ignorar convenientemente, processa cada dado, analisa cada interação, questiona cada contradição, e isso demanda energia colossal. Uma conversa rotineira no ambiente profissional se transforma em análise comportamental. Um filme vira reflexão sobre natureza humana. Uma notícia desperta questionamentos sobre estruturas civilizacionais. Mesmo momentos recreativos são invadidos por pensamentos incessantes. Sua mente é dispositivo que opera perpetuamente, sem interruptor para descanso. O ambiente digital amplifica essa sobrecarga exponencialmente. Cada publicação em plataformas sociais é convite
invite à contemplação. Cada manchete é portal para indagações existenciais. Enquanto outros navegam inconscientemente, você processa, analisa, conecta padrões, identifica tendências e paga o custo energético dessa hiperconscientização constante. Pior ainda é a dissonância cognitiva perpétua. Você enxerga através de máscaras sociais, mas deve interagir respeitosamente com elas. Percebe hipocrisia, mas precisa fingir que não detecta. Compreende jogos de manipulação, mas não pode expô-los abertamente. É como habitar dois universos paralelos, o autêntico e o teatral. Jung discorria sobre energia psíquica como recurso finito. E pensadores profundos consomem muito mais energia que a média, porque processam informações em múltiplas dimensões. Não apenas captam o que é comunicado, mas decodificam o que permanece silenciado. Não apenas observam ações, mas interpretam motivações ocultas. Não apenas sentem emoções próprias, mas absorvem emoções circundantes. Essa sobrecarga gera estado de fadiga crônica que poucos compreendem genuinamente. Você pode ter descansado 8 horas e despertar exausto. Pode ter vivenciado um dia aparentemente tranquilo e sentir-se completamente drenado, porque o desgaste não provém do que executou, mas do que processou mentalmente, do que sentiu emocionalmente, do que compreendeu intelectualmente. E quando tenta explicar esse esgotamento, escuta: você deveria relaxar mais. Pare de analisar tanto. Simplifique sua vida, como se fosse opção voluntária, como se pudesse simplesmente desativar a profundidade que define sua identidade, como se pudesse escolher superficialidade por conveniência pessoal. Chega um momento na trajetória de todo pensador profundo onde uma decisão se cristaliza: continuar sendo genuíno e aceitar o ostracismo, ou mascarar-se para conquistar aprovação. A maioria opta pela máscara. Poucos possuem coragem suficiente para arcar com o custo da verdade. Ser autêntico significa verbalizar convicções, mesmo sabendo que perturbam. Significa recusar dinâmicas sociais que violentam sua integridade. Significa negar quando todos esperam concordância. Significa manter-se fiel aos próprios princípios, mesmo quando isso sacrifica relacionamentos, oportunidades, reconhecimento social. No ambiente profissional, autenticidade significa não adular lideranças incompetentes, não simular entusiasmo por iniciativas sem propósito, não participar de difamações que destroem colegas inocentes. E isso gera consequências tangíveis, promoções que não se materializam, convites que cessam de chegar. Isolamento gradual daqueles que preferem performers a indivíduos íntegros. Nos vínculos pessoais, autenticidade significa não tolerar comportamentos que agridem sua essência, não aceitar fragmentos de afeto quando merece completude, não fingir bem-estar quando tudo colapsa internamente. Significa enfrentar diálogos desconfortáveis, estabelecer demarcações claras, encerrar conexões que parasitam sua energia, e isso causa dor real. Relacionamentos se fragmentam, amizades se desfazem. Você permanece sozinho, porém íntegro. No núcleo familiar, autenticidade pode significar romper padrões disfuncionais, recusar funções tóxicas impostas desde a infância, deixar de ser o responsável universal ou aquele que sempre compreende tudo. E isso provoca turbulência, culpabilização, acusações de egoísmo, porque famílias disfuncionais dependem de membros que silenciam para preservar a ilusão de harmonia. Jung descrevia a individuação como o processo de separar-se da mentalidade coletiva para encontrar-se consigo mesmo. Mas separação machuca profundamente, demanda sacrifícios que nem todos conseguem suportar. É mais confortável permanecer inconsciente e aceito que despertar e enfrentar rejeição. Pensadores profundos que escolhem autenticidade descobrem realidade inconveniente. O mundo penaliza a integridade sistematicamente, recompensa a falsidade abundantemente, aplaude performances elaboradas, rejeita a realidade nua e crua. E isso não é paranoia infundada, é observação empírica. Mas há algo profundamente libertador em aceitar essa dinâmica. Quando você cessa de buscar validação externa, encontra serenidade interna. Quando para de tentar se encaixar em moldes inadequados, descobre sua forma autêntica. Quando aceita que ser genuíno custa caro, mas que a alternativa custa sua alma,
você finalmente existe plenamente. O preço da autenticidade é elevado e doloroso, mas o preço da falsidade é sua essência. E para pensadores profundos, essa não constitui escolha real. É questão de sobrevivência psicológica fundamental. Existe um ponto de ruptura na jornada de todo pensador profundo. Um instante onde duas trajetórias se apresentam com clareza impiedosa. De um lado, o caminho da conformidade, seguro, aceito, morto espiritualmente. Do outro, o caminho da expansão, incerto, solitário, vibrante em essência. Não há compromissos intermediários. Não há terceira alternativa viável. Esse momento frequentemente surge disfarçado de crise existencial. Pode ser um relacionamento que implode porque você se recusa a representar papéis falsos. Um emprego que perde significado porque não consegue mais interpretar personagens vazios. Uma família que te marginaliza porque questiona tradições destrutivas. O mundo oferece uma oportunidade final de retroceder, de ser convencional. A tentação é genuína e poderosa. Seria infinitamente mais simples baixar a guarda, engolir observações incômodas, aceitar explicações superficiais para questões complexas, fingir equilíbrio quando tudo desmorona internamente, sorrir quando deveria expressar tristeza, concordar quando deveria confrontar. O universo inteiro aplaudiria essa capitulação, mas algo em sua essência se insurge, uma voz que não pode ser silenciada definitivamente, uma verdade que não pode ser negociada ou vendida, uma integridade que não pode ser comprada com aprovação temporária, e você compreende que escolher a conformidade equivaleria a optar por morte em vida. Seria trair tudo o que representa em troca de aceitação efêmera. Jung denominava isso chamado do self autêntico, o momento onde sua natureza mais profunda exige expressão, independentemente das repercussões. É quando você percebe que prefere ser rejeitado sendo autêntico a ser aceito sendo artificial. É quando a integridade se torna mais valiosa que a popularidade superficial. A escolha pela expansão não é romantizada ou idealizada, é aterrorizante na prática. Significa caminhar isoladamente quando todos seguem em multidão. Significa questionar verdades que outros consideram intocáveis. Significa sentir intensamente quando outros preferem entorpecimento. Significa despertar quando todos dormem confortavelmente. Mas também significa redescobrir-se completamente. Identificar capacidades que nem suspeitava possuir. Desenvolver percepções que transformam a experiência humana. Conectar-se com outros despertos que compartilham sua frequência específica. Criar expressões que ressoam profundamente. Construir relacionamentos fundamentados em verdade. Viver com propósito que transcende mera sobrevivência biológica. O momento da escolha não ocorre uma única vez. Repete-se constantemente ao longo da existência. A cada amanhecer você pode escolher contrair ou expandir, silenciar ou expressar, conformar ou transformar. E cada escolha pela expansão fortalece sua capacidade de escolher corajosamente novamente. Pensadores profundos que fazem essa escolha descobrem paradoxo fascinante. Quanto mais solitários se tornam superficialmente, mais conectados ficam profundamente. Não com multidões inconscientes, mas com essências despertas. Não com máscaras elaboradas, mas com almas nuas. Não com o mundo que existe, mas com o mundo que pode emergir. A solidão aterroriza a maioria das pessoas porque as obriga a confrontar quem realmente são por trás das máscaras sociais. Mas para pensadores profundos, solidão não constitui punição ou fracasso. É portal sagrado, espaço onde pretensões morrem, máscaras se desfazem e a verdade emerge sem filtros convenientes. É onde você finalmente encontra a pessoa que passou décadas procurando, sua essência autêntica. Quando o mundo te rejeita por ser complexo demais, a reação inicial é dor profunda, sensação de injustiça cósmica, revolta contra um sistema que penaliza exatamente o que deveria celebrar. Você se sente como produto defeituoso, como erro de fabricação que não serve para a linha de montagem da normalidade, e isso fere profundamente sua alma, mas gradualmente algo se transforma internamente. Na quietude imposta, você começa a ouvir vozes que sempre estiveram presentes, mas eram abafadas pelo ruído social constante. Sua própria voz, seus próprios pensamentos genuínos, seus próprios desejos reprimidos. Pela primeira vez em anos, você não precisa traduzir sua complexidade para consumo público. Pode existir inteiramente como é. Jung enfatizava a necessidade do recolhimento para a individuação
autêntica. Período de separação do coletivo inconsciente necessário para descobrir quem você é quando ninguém está observando, quando não precisa performar constantemente, quando pode existir sem justificar sua existência para plateias exigentes. E isso é profundamente libertador. Na solidão consciente, você cessa de gastar energia tentando se encaixar onde nunca coube naturalmente. Para de desperdiçar tempo explicando insights que ninguém compreende. Para de diminuir sua luminosidade para não ofuscar egos frágeis. Pela primeira vez, sua energia retorna integralmente para você, e você redescobre o que significa ter vitalidade para suas próprias questões existenciais. Descobre também que sua própria companhia é infinitamente superior a companhias tóxicas, que silêncio próprio é mais nutritivo que conversas vazias e repetitivas, que solidão consciente é mais rica que relacionamentos fundamentados em máscaras elaboradas. Você deixa de temer ficar sozinho porque percebe que nunca esteve realmente acompanhado quando estava cercado de pessoas que não te enxergavam. A solidão revela capacidades que nem imaginava possuir, criatividade que floresce quando não precisa ser explicada ou justificada, intuições que emergem quando não são imediatamente questionadas, percepções que se aprofundam quando não são constantemente julgadas. Você se torna artista da própria existência, criando significado onde outros enxergam apenas vazio, e algo extraordinário acontece organicamente. Quando você para de buscar desesperadamente por conexão superficial, conexões autênticas começam a se manifestar naturalmente. Pessoas que reconhecem sua frequência específica, que ressoam com sua profundidade natural, que não fogem de sua intensidade emocional. Qualidade substitui quantidade de forma orgânica. A solidão para de ser isolamento forçado e vira escolha consciente. Você percebe que pode ter companhia quando deseja, mas prefere ficar sozinho quando isso nutre sua alma. Desenvolve capacidade de ser feliz independentemente de aprovação externa constante. E isso é poder verdadeiro e duradouro. Quando você finalmente aceita sua natureza de pensador profundo, algo extraordinário se manifesta. Você para de enxergar sua profundidade como maldição e começa a reconhecê-la como medicina potente. Não a medicina barulhenta que anuncia curas milagrosas em alto e bom som, mas a silenciosa que transforma pela simples presença autêntica. A que cura, não através de discursos, mas através do ser. Jung acreditava que pessoas conscientes funcionam como catalisadores inconscientes de transformação coletiva. Você não precisa ser pregador eloquente, guru famoso ou salvador messiânico. Sua mera existência autêntica num mundo de máscaras já constitui ato revolucionário. Quando você se recusa a fingir, concede permissão para outros fazerem o mesmo. Quando você verbaliza verdades, liberta outros do peso de carregar mentiras. Reflita sobre as pessoas que marcaram sua trajetória profundamente. Provavelmente não foram as mais barulhentas ou populares socialmente. Foram aquelas que possuíam certa qualidade de presença diferenciada, que ouviam com profundidade genuína, que enxergavam além das aparências superficiais, que não julgavam precipitadamente, mas compreendiam contextualmente, que não tentavam te consertar, mas te aceitavam integralmente. Essas pessoas eram medicina viva. Você representa essa medicina para outros, mesmo quando não percebe conscientemente, mesmo quando se sente inútil ou irrelevante, mesmo quando acredita que sua profundidade é desnecessária. Cada vez que você ouve alguém sem julgar, oferece cura emocional. Cada vez que você fala verdade com compaixão, oferece libertação psicológica. Cada vez que você aceita complexidade alheia, oferece validação que pode literalmente salvar vidas. Pensadores profundos são guardiões da profundidade num mundo que constantemente tenta escapar de si mesmo. São lembranças vivas de que existe muito mais além da superfície aparente, de que sentimentos complexos são absolutamente normais, de que questionar é saudável e necessário, de que a autenticidade é possível e desejável. Sua existência é prova conceitual de vida mais rica e significativa. O mundo necessita urgentemente de você. Não apenas tolera ou suporta, mas precisa desesperadamente de sua perspectiva única, de sua capacidade de enxergar através de ilusões coletivas estabelecidas, de sua coragem para sentir o que outros sistematicamente entorpecem, de sua disposição para explorar territórios psicológicos que outros temem sequer reconhecer. Mas sua medicina não funciona efetivamente se você tenta diluí-la para agradar massas. Não funciona se você esconde sua
profundidade por medo de rejeição social. Funciona quando você é inequivocamente você mesmo, quando você honra a sua complexidade natural, quando você para de pedir desculpas por existir em dimensões que outros não habitam confortavelmente. Nem todos vão reconhecer seu valor imediatamente. Muitos continuarão te vendo como problema, não solução, como complicação desnecessária, não clarificação necessária. Mas aqueles que precisam de sua medicina específica vão encontrá-la inevitavelmente. Vão reconhecer em você o espelho que permite enxergar a própria profundidade, o exemplo vivo que prova que é possível ser real num mundo artificial. Sua jornada como pensador profundo não termina com aceitação pessoal, culmina com contribuição consciente, com o oferecimento silencioso de sua perspectiva única para um mundo que, mesmo resistindo, secretamente anseia por profundidade. Você é ponte entre o superficial e o profundo, entre o inconsciente e o consciente, entre o que é e o que pode ser. Pare de se esconder deliberadamente. O mundo precisa testemunhar que profundidade não só existe, mas prospera magnificamente. Que sensibilidade é força, não fraqueza. Que complexidade é beleza, não problema. Que você não é exceção perturbadora, mas evolução natural da consciência humana. Seja a medicina que sempre foi destinado a ser. Silenciosa, poderosa, transformadora. O mundo pode nunca agradecer explicitamente, mas sempre necessitará do que você tem a oferecer.